Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a missa votiva ao Divino Espírito Santo e há uma razão para estarmos celebrando esta missa no dia de hoje. Eu gostaria de partilhar com vocês. Ontem foi dia de Santa Míriam de Jesus crucificado, uma grande carmelita, e hoje é o dia da transverberação de Santa Teresa, fundadora do Carmelo Descalço. Santa Míriam, de forma muito providencial nesta última semana, apareceu durante as conversas que tive com alguns amigos por conta de um filme de terror. Lançou aí um filme de terror de exorcismos e tal, e eu conheci a história de Santa Míriam e conversei com alguns amigos que haviam assistido esse filme e bem, passou. E não sabia que havia, no dia de ontem, a comemoração da sua festa litúrgica, muito embora ela tenha morrido no dia de hoje, dia 26. E quem é esta mulher e por que é que nós estamos rezando esta missa votiva ao Divino Espírito Santo no dia de hoje? No dia do seu falecimento, no dia da transverberação de Santa Teresa, é um dia após a sua festa litúrgica. Míriam, conhecida como a Santa Árabe, a Pequena Árabe, ela era filha de um casal que havia tentado ter filhos, por muitas vezes não conseguiu. Depois de 12 gestações, onde eles perderam os filhos em todas elas, conseguiram engravidar, a mulher conseguiu engravidar de uma menina, esta chamada Míriam, e deu o nome justamente em homenagem à Virgem Maria, porque em árabe, Míriam é Maria. Deu o nome dela, de Maria, para homenagear a Virgem Santíssima. E ela teve mais um irmão, que foi um pouco mais criança do que ela, e logo seus pais morreram, os dois. E foi criada por um tio que era de outra religião, não era católico. Mas ela já havia tido alguma experiência com a fé católica por conta de seus pais, já havia tido algum contato com nosso Senhor Jesus Cristo através de uma experiência mística que ela teve quando criança, e ela havia feito um propósito para se entregar completamente a Jesus, e isso era inegociável. Acontece que o tio era de outra religião e não sabia desse voto que ela havia feito de forma particular. Quando ela começou a ficar um pouco mais mocinha, o tio fez os negócios para que ela pudesse se casar. Nós estamos falando aqui de século XIX, então não faz tanto tempo assim. Ele fez os negócios e prometeu ela em casamento a um árabe, a um muçulmano. E ela, de forma resoluta, disse que não iria se casar, que não havia negócio e pronto. Resolveu fugir de casa e ir para a casa de seu irmão. Ela estava sendo criada pelo tio e o irmão estava sendo criado por outra pessoa. Nesse caminho, como ela não conseguia chegar sozinha, porque era muito pequena, à casa do irmão, bateu na casa de um outro muçulmano para pedir ajuda, dizendo: olha, eu estou fugindo do meu tio, ele quer que eu me case e eu preciso chegar na casa do meu irmão, está aqui, né, o endereço e tal. E esse muçulmano, num ato de raiva, degolou a pequena Míriam, cortou o pescoço dela. Quando ele viu a besteira que havia feito, cobriu ela com aqueles panos que os muçulmanos usam para cobrir o corpo inteiro e jogou no lixão. Poderia acabar aí a história. Mas acontece que, miraculosamente, ela sobreviveu. Foi levada a uma gruta pela própria Virgem Maria, que cuidou dela. Ela ficou a vida inteira com a marca da cicatriz no pescoço e sempre que falava com rouquidão, porque havia tido um problema nas cordas vocais. As cordas vocais haviam sido feridas. Mas naquele tempo que ela ficou com Nossa Senhora tratava dela e a única coisa que ela conseguia era tomar aquilo que Nossa Senhora oferecia, a água e a sopa. Passado isso, Nossa Senhora disse a ela várias coisas, inclusive de que ela seria carmelita, que ela entraria no Carmelo, que fundaria Carmelos e assim por diante. E assim foi. Para resumir essa história, porque ela é muito longa, ela entrou no Carmelo e tinha uma intensa vida mística, uma vida muito, mas muito humilde,
muito marcada pela virtude da humildade, mesmo tendo dons carismáticos extraordinários. Santa Miriam recebeu de Cristo as chagas, ela recebeu as marcas da paixão. Ela também teve o seu coração transverberado, assim como Santa Teresa. Há fotografias, isso que eu estou dizendo, há fotografias na internet do coração dela. O coração dela tem uma ferida no meio. E ela viveu a vida dela com esta ferida no coração, coisa impossível de se explicar. Ninguém vive com o coração atravessado no meio. Ela recebeu de Cristo as chagas. Tinha nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado, as marcas da paixão. E ela era tão humilde, que ela não se aproximava das outras irmãs, porque ela tinha medo de estar com lepra e contaminar as irmãs com a doença. Ela não conseguia pensar que aquilo eram as chagas de Cristo, que o Senhor havia impresso nela as marcas da sua paixão, de tanto amor que ela tinha no coração por Cristo. Ela pensava que era uma doença. E ela teve coisas ainda mais extraordinárias na sua vida. Ela passou 30 dias, e aí por isso a história do filme de terror, ela passou 30 dias possuída pelo demônio, por uma permissão de Deus. Passou por esse grande sofrimento, porque Deus permitiu que assim fosse, para fortalecer a fé dela, para que ela se tornasse ainda mais unida a Deus. E para ela, aquilo tudo causava grande sofrimento, grande humilhação, mas não mudava a sua união com Jesus, porque ela abraçava estes sofrimentos e quanto mais sofria, quanto mais se humilhava, mais se unia a Jesus. Passado esses 30 dias, como que o Senhor, para recompensar este tamanho sofrimento, e aqui eu vou dizer algo que eu posso estar enganado, até onde sei é o único caso, mas como há tantos santos na história da igreja, eu não conheço todos, pode ser que não seja o único, mas até onde sei é o único. Passado esses 30 dias de sofrimento pela possessão do demônio, Deus lhe concedeu uma graça única de ser possuída por anjos bons, porque nós sabemos que o demônio é um anjo que pecou, prevaricou e foi condenado ao inferno, mas há miríades de anjos que servem a Deus. E estes anjos tomaram posse do corpo dela. Enquanto a sua alma estava perfeitamente unida a Deus, no seu corpo os anjos vinham e consolavam as outras irmãs do Carmelo. Todas as outras irmãs do Carmelo passavam ali, durante o tempo que os anjos estavam no corpo dela, fazendo fila para horas e horas de conversa, para tentar conseguir o máximo de coisas que pudessem do céu. Perguntavam aos anjos coisas e coisas e coisas, porque tinham oportunidade única. E quando estava para acabar este tempo, os anjos disseram às irmãs do Carmelo e à madre, a superiora daquela comunidade, o seguinte, que daquele dia em diante, ela havia experimentado coisas únicas, coisas fantásticas, que pouquíssimas almas tiveram o privilégio. Então, para que não corresse o risco de cair no pecado da soberba, que tanto as irmãs do Carmelo quanto a madre deveriam tratar ela de forma muito ríspida, de forma muito dura. Que a madre desse a ela os piores encargos do Carmelo, os piores trabalhos, as piores tarefas para se fazer. E ela sempre aceitou com humildade tudo isso. Aquilo tudo causava muita dor no coração de todas as irmãs, porque todas elas amavam muito Santa Miriam, mas precisavam ajudá-la no seu caminho de santificação. Ela era tão humilde, mas tão humilde, que o diabo dizia que preferia estar no inferno do que estar no corpo dela, durante o período que passou possuindo ela, porque de fato ela era humilde. Esse é o maior exorcismo que nós podemos fazer, praticar a virtude da humildade. Dito isso, sabemos de quem estamos falando agora, sabemos do tamanho da santidade dessa pessoa, nós entendemos o porquê é que estamos rezando esta missa votiva ao Divino Espírito Santo.
porque o próprio Deus pediu a Santa Miriam que escrevesse ao Papa, na época, o bem-aventurado Papa Pio IX, para que instituísse uma missa votiva ao Divino Espírito Santo no calendário da Igreja. E assim foi feito, porque o Papa e Santa Miriam eram muito unidos, eram muito amigos. Embora trocassem correspondências, ela, por diversas vezes, foi confundida com o Papa. As irmãs olhavam para ela e viam no rosto dela as feições do Santo Padre, de tão unida ao Papa que ela era, de tanto que ela amava o Papa, de tanto que ela rezava e se oferecia por ele. E, atendendo o pedido de Deus, ela escreveu ao Papa essas seguintes palavras, que foram de uma contemplação, de uma dessas visões místicas que ela teve. O Senhor disse a ela o seguinte: se tu queres me procurar, me conhecer, me seguir, invoca a luz, o Espírito Santo que iluminou meus discípulos e que ilumina todos os povos que o invocam. Se nós queremos conhecer ao Senhor, precisamos pedir ao Divino Espírito Santo. Continua o Senhor: eu vos digo, em verdade, em verdade e em verdade, quem invocar o Espírito Santo me procurará e me encontrará. E é pelo Espírito Santo que ele me encontrará. Sua consciência será delicada como a flor dos campos. Se é um pai ou uma mãe, a paz estará na sua família, e seu coração estará em paz neste mundo e no outro. Ele não morrerá nas trevas, mas em paz. Vejam que graça o Senhor promete às famílias que invocam o Divino Espírito Santo. Morrerão em paz. Terão a assistência e a consolação do Divino Espírito Santo no seio de suas famílias. Diz o Senhor agora aos sacerdotes: eu desejo ardentemente que os sacerdotes celebrem todos os meses uma missa em honra do Espírito Santo. Quem a celebrar ou dela participar será honrado pelo próprio Santo Espírito. Ele terá a luz, ele terá a paz, ele curará os enfermos, ele despertará aqueles que dormem. E eu disse: Senhor, o que posso fazer? Ninguém acreditará em mim. Ela disse a Jesus. Ela se considerava tão humilde e tão pequena, que ninguém acreditaria nas coisas que ela tinha para dizer. E Jesus respondeu: quando chegar o momento, eu mesmo farei tudo, e tu nada terás com isso. E tudo desapareceu, e meu coração ficou inflamado de amor. Depois que Jesus desapareceu, ela recebeu o próprio dom do Espírito Santo e sentiu aquela consolação no seu coração. Depois, em um outro momento, ela conta como foi o tratado com o Papa. Uma voz me disse: comunica isso à superiora e ao Santo Padre, pois não é para ti e quero que tu o digas. Não podia ficar guardado só para ela. Por mais que ela se considerasse pequena demais para dizer isso, ela precisava dizer, porque isso não era só para ela, é para a igreja toda. E Jesus diz a ela: o mundo e as comunidades religiosas procuram novidades nas devoções e negligenciam a verdadeira devoção ao Paráclito. É por isso que há erro, há desunião e não há paz e luz. Não se invoca a luz como deve ser invocada, e é ela que nos faz conhecer a verdade. Mesmo nos seminários é negligenciada. As perseguições reinam e existe inveja entre as ordens religiosas, e por isso o mundo está nas trevas. Quem no mundo ou nas comunidades invocar o Espírito Santo e for devoto dele, não morrerá no erro. Todo sacerdote que pregar esta devoção receberá a luz enquanto fala dela aos outros. Por isso, hoje nós estamos rezando essa Santa Missa, porque Deus quer que esteja no seio da Igreja a devoção ao Divino Espírito Santo. E para que não houvesse dúvidas, Ele suscitou isso através de uma das santas que mais teve carismas, mais teve dons extraordinários na história da Igreja. Poderíamos falar aqui horas e horas, mas já é suficiente que saibamos que podemos e devemos invocar o Divino Espírito Santo diariamente,
Pedimos a assistência do Paráclito em todas as nossas atividades, em todos os nossos afazeres, para gozarmos das consolações que Deus promete através do Divino Espírito Santo. Lembremos que na obra da santificação é o Espírito que realiza em nós a santidade, é o Espírito que nos une a Deus. Então, peçamos hoje nesta missa a consolação do Divino Espírito Santo para que nos unamos cada vez mais ao Senhor, para que a paz esteja em nossas famílias e em nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.